Essa semana eu estava lendo um texto de uma amiga minha, falando de uma competidora, que eu não, pela minha forma física, você já sabe que eu não pratico muito esporte, eu gosto de assistir esporte só. Mas de uma competidora nesse campeonato que está tendo, se eu não me engano, que é de ginástica artística, que ao competir ela estava correndo para chegar até o acessório lá que ela vai fazer o seu exercício, e ela cai no primeiro salto. E mesmo assim, depois de cair no primeiro salto, ela volta, ela tinha ainda mais 2 saltos, e ela vai, se levanta, respira fundo, segue o prumo, e nos 2 últimos saltos ela ainda consegue ganhar medalha de ouro. E se torna campeã desse mundial. E esse texto dessa minha amiga faz uma aplicação que eu gostaria de fazer também nessa noite. Porque nós celebramos esse tipo de atitude. Eu e você festejamos histórias como essa. Eu tenho certeza, no caso essa atleta é uma atleta americana, mas podia ser uma atleta argentina. Eu sei que o Brasil tem rixa com a Argentina. Você ia torcer da mesma maneira. Você ia querer que nos 2 últimos saltos dela, ela conquistasse a vitória, ela chegasse ao objetivo e ela celebrasse a vitória. Não importa a nacionalidade. Não importa quem ela é. Importa ela conseguir vencer depois de ter tido uma derrota decretada ao cair e perder então todos os pontos daquele primeiro salto. Mas é interessante que a gente não tem essa mesma torcida quando nós falamos de pecado. Nós não torcemos assim. Quando nós olhamos para o nosso irmão que cai em pecado, ou quando eu e você caímos em pecado, nós não torcemos da mesma maneira. Nós não celebramos com a vitória. Na verdade, a nossa geração é uma geração que gosta de ver o circo pegar fogo. Eu não sei se você sabe que não existe mais somente sites de fofoca. Já existem sites de fofoca cristão. Esperando com que as pessoas cristãs da atualidade, os grandes pastores, os grandes cantores, que eles caiam. E que a vida deles vire notícia, para que você possa acessar. E da mesma maneira que eu falei anteriormente aqui, você está celebrando a derrota. Você está celebrando a vitória de um inimigo nosso. E não celebrando a vitória de um irmão que é restaurado, que deixa de pecar, que cai, mas que se levanta outra vez. E é interessante que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Porque quando nós pecamos, nós queremos ser cuidados. Quando nós pecamos, nós queremos que as pessoas olhem para nós e peguem na nossa mão e nos levantem. Quando nós pecamos, nós queremos ser cuidados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa noite eu vou falar com você sobre um inimigo que você precisa ter vitória, que é o seu pecado. E essa é uma batalha, deixa eu contar um segredo para você. Você vai viver ela todos os dias da sua vida, até o seu último suspiro. Você vai ter que lutar contra o pecado. Eu já tive que várias vezes responder uma pergunta: pastor, será que a gente consegue ficar um dia sem pecar? O que você responderia, pastores de plantão? Eu, Rodrigo, acho muito difícil. Acho muito difícil. É que a gente tem uma tendência nessa geração de sacralizar o pecado. E de achar que adultério é um grande pecado. Mas que mentir não é. Que você pode matar alguém. Aliás, não pode matar alguém. Mas passar no sinal vermelho você pode. Que você não pode roubar alguém. Mas você pode ficar com o troco errado que você recebe. Quando na verdade pecado é pecado. A luta contra ele, quer na nossa mente, quer no nosso coração, quer na nossa prática de vida, ela existe.
E eu quero olhar para um texto das Escrituras, e se você talvez faz o discipulado Life on Life, você já viu essa pregação, porque a gente vai falar um pouco sobre a valsa cristã nessa noite. Como nós desenvolvemos a nossa santificação. Como nós vamos lutar e sair vitoriosos nessa batalha contra o nosso pecado. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ele tinha acabado de ter uma discussão aqui e ele sai da discussão. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele então se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar a mulher. E o Senhor, que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Se inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Deus, essa é a tua palavra, lida e exposta, e o nosso coração busca nela anseio e resposta para as lutas e batalhas da nossa vida. Nessa noite, quando nós vamos falar um pouco sobre pecado, quebranta o nosso coração, leva a nossa mente à tua presença e faz realmente, Deus, nessa noite, reconhecemos as falhas que temos contra o Senhor, para que possamos nos arrepender e viver como discípulos do Senhor. Muito obrigado, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Texto conhecidíssimo, você já leu, talvez aqui no meio de nós, tem pessoas que já decoraram o texto. A Genô, semana passada, declamou aqui João capítulo 1. E agora todos os pastores da igreja, antes de pregar, vão ter que decorar os textos e declamar, que nem ele declamou, e está complicado o negócio. Porque ele fez muito bem. Eu não vou dar conta. Eu não sei, os meninos eu não sei, mas eu não vou dar conta. Eu já estou avisando você. Mas um texto muito conhecido, que traz a história de uma mulher que foi surpreendida em adultério. Um texto muito conhecido pelos seus personagens, os fariseus e os mestres da lei. Fariseus, os líderes religiosos da época, os mestres da lei, aqueles que tinham a função de escrever e ensinar a lei ao povo. Jesus estava ensinando no templo, como ele sempre fazia. As pessoas estavam ali no templo para aprender do Senhor Jesus. E é interessante algumas inserções que João faz, porque no meio do texto que nós acabamos de ler, há um comentário do apóstolo João, não sei se você prestou atenção. Mas João olha para nós que estamos lendo e fala assim: essa pergunta era uma armadilha para que ele fosse surpreendido nos seus ensinamentos. E aí ele volta para a história, dizendo que Jesus está escrevendo no chão. E talvez você já ouviu diversas mensagens, tentando descobrir o que Jesus estava escrevendo com esse dedo no chão. E é interessante que muitos pregadores tentam gastar tempo com aquilo que a palavra de Deus não fala. E se fosse realmente importante, eu e você sabemos, o que Jesus estava escrevendo no chão, estaria aqui na história. Mas o texto fala sobre outras coisas muito mais importantes. O texto fala sobre aplicações que eu e você deveríamos ter
na nossa vida de santificação, na relação que nós temos com o Filho de Deus e como seus discípulos. E essa noite eu quero ser muito sucinto, muito rápido na pregação. Não durma, por favor. Aguenta aí, porque vai ser muito rápido. 3 aplicações que eu queria que você guardasse a respeito dessa história. E a primeira delas, eu e você, se nós queremos vencer a nossa luta contra o pecado, nós precisamos nos arrepender. Eu e você, se queremos vencer a nossa luta contra o pecado, nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é quando eu olho para aquilo que eu pratiquei. Arrependimento é quando eu olho para aquilo que eu pensei ou que eu devaneei e eu percebo que eu falhei. Algo fugiu do propósito, algo fugiu do plano inicial, algo está fora do contexto que Deus escreveu para a história da minha vida. E eu e você, e eu creio que você que está aqui nessa noite ouvindo, em casa você é cristão, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E quando nós falhamos, erramos, quando nós pecamos, automaticamente o Espírito Santo nos mostra que nós falhamos, que nós erramos, que nós deixamos de obedecer algo. Muitos pastores e pregadores, quando olham para esse texto, ficam tentando achar uma outra picuinha nesse texto, dizendo que a grande armadilha que os grandes fariseus e mestres da lei fizeram para Jesus, é porque eles não levaram o homem que essa mulher estava cometendo adultério. Porque a lei fala que os 2 deveriam ser apedrejados. Os 2 deveriam estar na presença de Jesus. E por causa disso era uma grande armadilha. Mas perde a cerne de que aquela mulher cometeu adultério. Que aquela mulher pecou. O próprio Jesus fala com ela sobre isso. Quando questiona sobre quem estava acusando ela. Jesus não chega para essa mulher e fala assim, não, você não cometeu nada. Você não fez nada, você está sendo usada como massa de manobra dessa instituição religiosa para tentar me afligir. Vai para casa e fica sossegada. Aquela mulher havia cometido adultério. Aquela mulher havia pecado. Aquela mulher foi surpreendida e, portanto, ela precisava se arrepender. Arrepender. A parte triste da história é que, assim como essa mulher, talvez muitos de nós nessa noite, nós só nos arrependemos dos nossos pecados quando nós somos surpreendidos. Quando alguém descobre o nosso pecado. Quando alguém mexe no nosso celular e visita os mesmos sites que nós visitamos. Quando alguém visita os nossos mensageiros de conversas no celular e percebe as nossas conversas. Quando você manda aquela foto que você não deveria mandar para ninguém. E na hora de clicar o contato, você clica para o contato errado. Tem gente que publica até no grupo da família, e daí dá um BO gigantesco. Daí você se arrepende. Porque você se expôs. Daí você se arrepende. Porque na verdade não tem mais nada para você fazer. As pessoas já sabem quem você é. As pessoas já reconhecem agora que você falhou, que você pecou. Sua vida está exposta. E daí você se arrepende. Porém, eu e você, que se queremos viver como discípulos do Senhor Jesus, não deveríamos tratar o pecado dessa maneira. Porque tem pecados que eu e você cometemos que somente o Senhor sabe. E vai ser assim, até o dia que os céus se rasgarem. E tem gente que ainda fica tocando terror nos crentes, dizendo que quando você for para o céu e a sua vida for passar, vai ser como uma sessão de cinema e todo mundo vai assistir a sua vida, como você viveu. E talvez tenha partes da sua vida que você quer esconder, que ninguém tem que ver. Fica sossegado. Eu não vou dizer que é heresia, porque eu não sei como é que vai ser, mas isso é interpretação, viu? Se for assim, eu vou pedir, Jesus, a minha vida em sessão privada, pelo amor de Deus. Tem umas coisas aí que não dá para ver.
Mas a nossa relação com o pecado deveria ser mais séria. Porque os pecados que destroem a nossa alma não são aqueles que são expostos, mas são aqueles que consomem o nosso coração internamente. Aqueles pecados que eu e você conduzimos como pecados de estimação. Aqueles pecados que eu e você sabemos que quer cedo, quer mais tarde, nós vamos cometer. É esses pecados que ninguém sabe, que nós deveríamos dobrar os nossos joelhos na presença desse Jesus e dizer: Deus, me perdoa por esse pecado. Eu não estou afligindo ninguém. Eu não estou fazendo mal a nenhuma pessoa, a nenhuma instituição. Mas eu estou confrontando a tua santidade. Então me perdoa. Nós deveríamos ser uma geração que vive o arrependimento. Se nós queremos ser uma geração de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda ideia que eu queria, a segunda aplicação que eu queria que você tirasse desse texto, dentro dessa valsa cristã, é que você precisa crer. Crer. Talvez muitos de nós não nos arrependemos verdadeiramente porque nós não cremos. Olha que interessante o texto. Jesus está lá. Os fariseus e os mestres da lei já fizeram o que tinham para fazer. Jesus dá um corte, faca tramontina nos caras. Eles não têm o que fazer. O texto é sábio no que ele faz, porque ele fala que a partir dos mais velhos, isso significa que o povo estava entendendo que Jesus teve razão no que ele falou. Foi saindo um por um. E daqui a pouco ficou só Jesus e essa mulher. E aí ela precisava crer. Porque assim como os mais velhos que foram saindo, ela também entendeu que aquelas palavras de Jesus eram palavra de Deus. Que os mestres que a acusavam temeram a palavra daquele homem. O que será que vai sobrar para aquela mulher? Ela precisava crer nas próximas palavras que iam sair da boca daquele homem. Eu e você muitas vezes vivemos uma vida de pecado, de pecados escondidos, sem que ninguém saiba, porque nós não cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque nós não cremos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Porque nós não cremos que Ele é o Senhor da igreja. Porque nós não cremos que nós somos filhos de Deus. E a fé, que eu comecei falando no começo do culto com você, é algo que vai além daquilo que você pode conjecturar na sua mente, do que você pode sentir na sua alma e no seu coração. A fé é algo que mexe com a sua estrutura, com a sua vida. Você confia de uma maneira tão grande nesse Deus, que você se entrega a Ele. Você se submete a Ele. E aí eu quero te lembrar de um texto de alguém que entendeu e creu. A Bíblia fala que Jesus um dia estava entrando numa cidade. Daqui a pouco um homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E as pessoas começaram: fica quieto, cara. Para de atrapalhar o Senhor. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos então falaram: cara, fica quieto. Sossega aí, fera. E ele gritava mais alto. E aí esse Jesus, filho de Davi, foi conversar com ele. Toca na estrutura dele. Cura o seu problema físico, mas restaura a sua alma também. Quando você crê realmente em Jesus, você não está mais preocupado com o que as pessoas podem pensar, o que as pessoas podem pensar ao seu respeito. Quando você crê no Senhor Jesus, as instituições podem desamparar você, como desampararam essa mulher. Mas o seu coração crê naquele que te fez a promessa. A grande questão é que nós quebramos as nossas promessas muito fácil. Quantas vezes você já prometeu para sua esposa que você não vai deixar a toalha em cima da cama e você deixa?
Quantas vezes você já prometeu para o seu esposo que você não vai brigar mais quando ele fica assistindo o jogo de futebol e você briga? Quantas vezes você prometeu para o seu filho que você iria jogar futebol com ele e você não foi? Para sua filha que você ia levar ela no cinema e você não levou? Quantas vezes você fez promessas e promessas diante de Deus que você quebrou? Deus, se o Senhor me der isso, como se Deus precisasse de barganha. Eu vou ser assim, eu vou ser assado. E quantas vezes você quebrou? A diferença de Jesus para nós é que Ele é homem, mas Ele não é como a gente. E por isso que eu falo, se você vive uma vida de pecado, diária, se você peca muito mais do que tem atitudes santas, é porque você ainda não crê em Jesus. Ele não mexeu com a sua vida. Mas eu queria te dar uma terceira aplicação. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos crer. Mas há um terceiro passo, nós precisamos obedecer. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, e começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos crer. E nós precisamos obedecer. Olha que nuance perfeito da história. E se você quer ficar prestando atenção nos pormenores, Jesus, ele deu importância para essa mulher. Quando eu interpreto esse texto para pensar por que ele estava escrevendo, é porque a mulher estava jogada lá no chão. E o interesse de Jesus não era falar com os religiosos da sua época, com a religião da sua geração. A intenção de Jesus era alcançar aquela pecadora. Porque quando toda aquela multidão sai e ela fica em pé diante dele, o texto fala que ele se colocou em pé agora. E ele começa a conversar com a mulher. E mostra para aquela mulher: você precisa entender que mesmo quando a instituição religiosa da sua geração condena você, eu estou aqui. E olha que interessante, talvez o que aquela mulher esperava agora era uma interpretação de Jesus dizendo para ela: você vai ter que levar 10 chibatadas, você vai ter que morrer apedrejada, você vai ter que buscar o cara que você deixou lá na cama e trazer aqui para que eu possa julgar também. E a resposta de Jesus é objetiva: eu também não condeno você. Mas não acaba aí. Ele traz um direcionamento para a vida dessa mulher. Agora vai e não peques mais. Eu acho que a gente não entende esse texto. Sério mesmo. Eu acho. Porque quando eu olho para a minha vida, para a vida da minha comunidade, para a vida dos cristãos da nossa geração, parece que o que Jesus está dizendo aqui é completamente o inverso. Parece que Jesus pega essa mulher pela mão e fala assim para ela: agora você vai e vive uma vida abundante de pecado. Peca muito mais do que você pecava. Faz muito mais coisas erradas além do que você estava fazendo. Vive uma vida perniciosa. Porque é isso que me agrada. Porque é isso que a gente faz. A gente brinca de ser crente na nossa geração. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. A gente sabe que não tem que mentir e mente. A gente sabe que não tem que roubar e rouba. A gente sabe que não tem que matar e mata. A gente sabe que não tem que defraudar e defrauda. A gente sabe muitas coisas que a gente não deveria fazer e faz. E eu e você temos um peso um pouco maior
do que essa mulher nessa geração. Porque Jesus, esse grande mestre que foi interpelado aqui, ele interpreta essa lei de Moisés. E ele fala assim, a lei de Moisés fala que você não deve cobiçar a mulher do próximo. Mas eu digo para você, que se você desejar ela no seu coração, você já adulterou. A lei de Moisés fala sobre perdão. E Jesus fala que quando você não perdoa o seu irmão, você já o matou no seu coração. E aí as pessoas ouvem uma pregação como essa e dizem, ai pastor, que pregação dura, domingo de noite. Bad vibes. Continua nessas vibes para você ver aonde você vai tomar café na eternidade. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, que te traz vitória sobre o pecado, ele é um evangelho que exige de você obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. Hoje à tarde, quando eu conversava com as missionárias lá no almoço / café da tarde, porque saiu 4 horas da tarde o almoço, né? Nós falávamos sobre isso, sobre a nossa liberdade. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos fazer. E até que alguém na mesa falou algo interessante. Mas quando o Senhor converte o nosso coração, nós entregamos a nossa liberdade ao senhorio de Cristo e ela não é mais nossa. Nós vivemos agora sob a tutela do Senhor. Por isso que quando você vem para um culto desse, eu estou encerrando já, gente. Parece meio pentecostal o culto. Como obter vitória na sua vida? Faça a campanha de Daniel, 23 semanas de jejum, e nem sei quantas semanas é. Traz umas rosas ungidas, o presbítero Marcinho vai ungir as rosas aí para você. E a gente acha que isso é vitória. A gente acha realmente que é sobre essas coisas que nós precisamos lutar. No verdadeiro jogo da vida, o capitão do nosso time foi para a cruz. E morreu no nosso lugar. No verdadeiro jogo da vida, alguém morreu para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida. No verdadeiro jogo da vida, para a gente ser vitorioso, a gente precisa seguir os passos do nosso capitão. Deixar o pecado, obedecer a Ele, crendo que tudo que Ele tem de bom, tudo que Ele tem falado vai aperfeiçoar a nossa alma e o nosso espírito. E obedecer. Obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós temos esperança. Esse próprio João, esse próprio Jesus, João registra no seu evangelho uma fala de Jesus, dizendo que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Talvez está na hora da gente rever a nossa filiação. E o meu desafio não é para você sair daqui em bad vibes. Pelo contrário. Meu desafio para você nessa noite, como pregador do Evangelho do Senhor, é se arrependa. Porque ainda dá tempo. Os céus não se rasgaram. Ele ainda não voltou. Depois que a trombeta soar, daí não dá mais tempo não, fera. Amém? Você está vivo? Você aguentou, Rojão? Qualquer coisa, você marca aconselhamento com o pastor Mateus. Pastor fresquinho, novinho. Louco para encher a agenda dele de aconselhamento. Vamos orar, gente? Deus, muito obrigado por essa noite. Nós temos várias áreas da nossa vida que nós achamos que precisamos vencer, quando na verdade nós precisamos vencer essa luta contra o pecado, Pai. Luta que nós vamos disputar até o final da nossa vida. Essa constante dança, Deus,
de arrependimento, de crença e de obediência. Arrependimento, crença e obediência. Buscando assim ter um coração mais parecido com o teu. Desperta o nosso coração a isso. Se estamos orando, como temos orado já há mais de meses na nossa comunidade, para que o Senhor avive a nossa geração, precisamos tomar uma postura santa, então. Liberta nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que estão presos, Deus, com pecados escondidos, Deus. Que só eles sabem no seu coração. Traz libertação a essas vidas. Aqueles que convivem com o pecado como se fossem melhores amigos. Derrama do teu Espírito Santo sobre essas vidas. Guarda elas em nome de Jesus, Pai.